Meus amigos, eu sou o pastor Hélio Cabano Júnior e eu quero compartilhar uma reflexão. Todos nós já ouvimos e temos o conceito que a Bíblia ela é um celeiro de vários assuntos. Qualquer assunto que nós quisermos discutir, debater, você vai encontrar em algum texto bíblico. E de fato isso é verdade. Há uma pluralidade de assuntos que nós podemos tomar e discutir sobre qualquer assunto. A Bíblia, de fato, é um livro muito rico e que nos ajuda. Se nós considerarmos apenas como um material didático literário, nós já teríamos aí grande ganho. Interessante que quando nós falamos sobre essa questão literária da Bíblia, as pessoas elas acreditam que a Bíblia é um livro científico e a Bíblia não foi escrita para provar questões científicas. Nós não temos os textos para que seja colocado em debates científicos. É claro que de forma incidental nós temos textos que quando você compara com a ciência, ele reforça o assunto, o tema de debate científico. Isso não quer dizer que a Bíblia ela é contra as questões científicas, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que o propósito da Bíblia ela não é científica, ela não tem um propósito científico. A Bíblia foi escrita com caráter teológico e religioso, não em caráter científico. Ora, se ela tem caráter religioso, teológico, não científico, eu não posso tomar os textos e partir de forma apaixonada, cega, para defender questões científicas. Por exemplo, quando nós tomamos o texto de Gênesis, nós temos aqui a informação de como Deus criou todo o cosmos, todo esse sistema, como ele organizou pelo poder da sua palavra. É evidente que quando eu tomo esse texto de Gênesis capítulo 1, por exemplo, nós não temos como provar cientificamente o que está sendo dito aqui. É por isso que o assunto ele é teológico e religioso e eu aceito pela fé. E quando Moisés registrou a criação do mundo, ele tinha em mente demonstrar que existe um Senhor Criador de todas as coisas, ao contrário do que pensava, por exemplo, os babilônios e os egípcios, que acreditavam que o sol, a lua, os astros, a natureza era a personificação, eram deuses. E o Moisés, quando ele escreve o texto de Gênesis, ele vai dizer que Deus criou os luminares. Se o texto ele foi escrito com propósito religioso, ele está dizendo que o sol não é Deus, que a lua não é uma divindade, que as estrelas também não têm poder autônomo, porque não são pessoas, são seres criados. O texto de Gênesis vai nos mostrar que Deus criou todo o cosmos, toda essa organização e colocou leis naturais. Por exemplo, todos nós sabemos que a lua ela tem influência na nossa vida. Quantas histórias nossos avós, nós já ouvimos que a mulher precisa cortar o cabelo numa certa época da lua. E nós lemos o texto bíblico e vamos ver que Deus colocou os luminares e ela tem uma influência. Quem não sabe que a lua ela tem influência sobre as marés? Quando nós tomamos o texto dos evangelhos, o texto vai nos dizer que Jesus curou um rapaz que estava sob a influência da lua, um lunático. Então, é evidente que Deus, ao criar os astros, ele definiu leis que o governasse. Mas isso não quer dizer que eles são autônomos e que eles têm poder sobre nós. Isso quer dizer que há um Deus que governa todas as coisas. E o texto de Gênesis vai dizer que Deus criou os luminares para governar o dia e a noite. Eles foram colocados. E isso nos impressiona porque há um Deus e ele é pessoal. E a sua pessoalidade, ela transcende nossa capacidade de compreensão, porque esse ser pessoal, que é o nosso Deus, ele dá ordem aos luminares e eles obedecem ainda que não sejam racionais. Deus dá ordem ao mar e diz, até aqui você vem, para cá você não passa. E mesmo o mar não tendo capacidade da razão, sendo uma coisa criada, ele obedece. As coisas que foram criadas não são deuses sobre nós, obedece a um Deus criador. O livro bíblico, os textos bíblicos, eles até nos ajudam cientificamente, mas o caráter essencial é para provar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A Bíblia não tem um caráter científico, ainda que nos ajude nisso,
ele tem um caráter religioso, teológico, e ele nos fala que existe um Deus amoroso que sabe cuidar de nós. Deus os abençoe em nome de Jesus.